people! Tudo bem com vocês? Bem, eu me chamo Patrick e sou professor de Química. Nessa nossa aula, falaremos do assunto evolução atômica. Mas o que é de evolução atômica, Patrick? Faremos uma abordagem do estudo da eletrosfera. É importante destacar para vocês que na eletrosfera nós temos os elétrons, que de acordo com Bohr, eles estão orbitando o núcleo, ou seja, eles seguem trajetórias circulares, que são denominadas de órbitas. E cada uma dessas órbitas, nós temos elétrons. E essas órbitas apresentam uma energia específica, uma energia quantizada que impede com que haja colisão dos elétrons com o núcleo. Então, nessa aula, eu quero mostrar para vocês que é importante a gente organizar os elétrons nessa tal eletrosfera. Bem, nós temos lá, de acordo com Bohr, as camadas eletrônicas. É importante também te mostrar que há um total de 7 camadas, que são elas: K, L, M, N, O, P e Q. Observem que nós temos um total de 7 camadas eletrônicas, todas elas simbolizadas por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Devido a essa quantidade de energia quantizada nessas camadas, nessas órbitas, cada uma delas suporta um número máximo de elétrons. A camada K, 2 elétrons. A camada L, 8 elétrons. A camada M, 18 elétrons. A camada N e O, 32 elétrons. A camada P, 18 elétrons. E a camada Q, 2 ou 8 elétrons. Ué, Patrick, 2 ou 8 por quê? Porque depende do seu material didático de apoio. Existem livros, existem materiais didáticos que colocam 2, alguns 8. Para a gente não entrar em discussão, vamos agradar a todos, beleza? E de acordo com Sommerfeld, tá? Dentro dessas órbitas, dessas camadas circulares, nós temos as camadas elípticas, que são denominadas de subníveis. Os subníveis são eles: S, P, D e F. São simbolizados por letra minúscula do nosso alfabeto, beleza? Assim como as camadas, os subníveis de energia suportam, aguentam uma quantidade máxima de elétrons. O subnível S, 2 elétrons. O subnível P, 6 elétrons. O subnível D, 10 elétrons. E o subnível F, 14 elétrons. Bem, gente, sabendo as camadas e os subníveis, tem como eu fazer a distribuição desses elétrons. E a melhor maneira de fazer a distribuição dos elétrons, tá, é a partir do princípio de Aufbau, tá? Ou seja, do alemão de construção. Entretanto, em nosso país, tá, no nosso Brasilzão lindo, esse princípio de Aufbau é chamado de diagrama de Linus Pauling. Pô, Patrick, isso aqui é meio que estranho. Sim, porque o diagrama de Linus Pauling, os subníveis eles têm que estar em ordem crescente de energia. Você sempre vai começar com um S, 2S e vai, ó, 2P, 3S, 3P, 4S e assim por diante. Patrick, para que eu preciso saber isso? Vou te falar um negócio. Lá no tempo da sua avó, da sua bisavó, ou até mesmo de você, que deixou de estudar tem muito tempo e esse nosso projeto é para você vir para a ciência, vir assistir aula, tá? Falava assim, pô, tem que gravar a tabela periódica. Gente, isso é de uma crueldade que você não tem noção. Não há necessidade de você gravar aquilo tudo. Por quê? Sabendo a distribuição eletrônica, sabendo distribuir os elétrons de acordo com o princípio da construção, o princípio de Aufbau, ou melhor dizendo, de acordo com o diagrama de Linus Pauling, eu sei a posição exata de um elemento na tabela de classificação periódica. Vamos lá. Como é que eu vou fazer a distribuição dos elétrons de um dado elemento químico? Por exemplo, eu tenho aqui um enxofre de símbolo químico S, tá? Cujo o seu número atômico é 16.
Bem, considerando ele no estado neutro, se o número atômico é 16, 16 prótons. Estado neutro, prótons igual a elétrons. Então, o enxofre tem 16 elétrons. Como é que eu faço a distribuição desses 16 elétrons? Vamos lá, diagrama de Linus-Pauling. Estou começando com um S2. Depois, faz o zigue-zague, ó. 2S2. Mais um pouquinho. 2P6. Observem que até o 2P6, se você somar os expoentes, você vai ver que você distribuiu 10 elétrons. Ainda faltam 6. Depois do 2P6, desci mais um pouquinho, 3S2. Até o 3S2, soma ali os expoentes. 12 elétrons distribuídos. Faltam 4. E depois do 3S2, vem o 3P. Você vai botar o número máximo de elétrons? Não, não. Só faltam 4. Então você vem e escreve 3P4. Então eu tenho aqui a distribuição eletrônica por subníveis em ordem crescente de energia, de acordo com o diagrama de Linus-Pauling, para o enxofre. Gente, olha só, eu queria te fazer uma observação. Olha aqui para a distribuição eletrônica do enxofre. Você tem S, que é o símbolo químico do enxofre, e aqui na distribuição eletrônica dele, você também tem S. Gente, essas letras S são coisas diferentes, são distintos. O S aqui em amarelo está representando o elemento químico enxofre. E aqui em branco, na distribuição eletrônica, eu estou fazendo referência ao subnível S, beleza? Bem, um outro exemplo de distribuição eletrônica eu escolhi de maneira aleatória aqui na aula, tá? É para o manganês. O manganês é um elemento químico de símbolo Mn, cujo seu número atômico é 25. Se o número atômico é 25, ele tem 25 prótons. Que no estado neutro, a quantidade de prótons é igual a de elétrons. Então, o cara tem 25 elétrons também. Como é que eu vou distribuir esses 25 elétrons? A partir do diagrama de Linus-Pauling. Bem, vou começar aqui com 1S. Então, eu vou botar 1S2, olha o zigue-zague. 2S2, olha o zigue-zague aqui de novo. 2P6, até o 2P6, se você somar os expoentes aqui, nós temos 10 elétrons distribuídos. Falta muito para 25, então continua escrevendo, cara. Então, depois do 2P6, ó, você vai vir, ó, 3S2, depois do 3S2, 3P6, até o 3P6, se você somar, tem 18 elétrons já distribuídos. Falta um pouquinho para 25. Desce aqui, 3P6, 4S2. Até o 4S2, se você somar os expoentes, ó, 2 mais 2 mais 6 mais 2 mais 6 mais 2, você tem 20 elétrons distribuídos. Para 25, faltam 5. E depois do 4S2, perdão, vem o subnível 3D. Você vai botar 3D10? Não, porque vai passar da quantidade de elétrons que faltam. Eu vim aqui e coloquei 3D5. Finalizo aí, então, a distribuição dos elétrons do manganês. Então, resumindo aí nossa aula, gente, falamos aqui do estudo da eletrosfera. O que basicamente do estudo da eletrosfera? Aprendemos a organizar os elétrons ali dentro, ou seja, falamos da distribuição eletrônica. Mostrei para vocês que existem dentro da eletrosfera as camadas, as subcamadas, chamadas de subníveis, e fizemos essa tal distribuição pelo diagrama de Linus-Pauling, onde os elétrons estão escritos, devem ser escritos em ordem crescente de energia. Gente, muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e, ó, não esquece de tirar foto não. Fui, tchau, tchau.